Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um podcast filosófico, atividade esta promovida pela Organização Internacional Nova Acrópole do Brasil. No podcast de hoje, vamos seguir conversando sobre o tema do coronavírus e dialogando com professores da Nova Acrópole que são profissionais em diversas áreas, para podermos refletir sobre esse tema e sobre esse momento histórico ao qual todos nós estamos passando em alguma medida. Gentilmente nos atende por telefone o professor Michael Queiroz, ele que é professor voluntário da Nova Acrópole de Niterói, na região metropolitana do estado do Rio de Janeiro, e também psicólogo. Seja sempre muito bem-vindo. Olá, Pedro. Olá a todos. É uma grande satisfação poder estar aqui com vocês. Bem, Michael, muitas pessoas estão voltando às suas casas por uma imposição, por um isolamento social necessário nesse momento, de acordo com as autoridades diversas de saúde. E isso tem gerado muitas situações adversas, pois boa parte do nosso tempo passamos fora de casa. E as pessoas que normalmente convivemos dentro de casa, convivemos pouquíssimas horas do nosso dia. Isso tem gerado muitas situações como ansiedade para querer sair de casa, medos e até pânico. Mas antes da gente entrar um pouco mais profundamente, quais saídas podemos ter para essas situações, gostaria que você definisse, na visão da psicologia, a diferença entre medo e pânico. Ok, Pedro. Esse assunto é muito interessante da gente conhecer e reconhecer em nós mesmos quando se trata de um ou de outro. O medo é um mecanismo de segurança da natureza. Eu gosto de explicá-lo dessa maneira, de uma maneira bem simples, que todos possam compreender. Ele é um mecanismo que todos os seres vivos têm para se proteger de perigos que existem por aí afora. Então, se não fosse pelo medo, a gente provavelmente já teria se machucado muito ou não estaríamos mais vivos. Então, o medo faz com que a gente preste atenção às coisas perigosas. Tá, isso é natural. A primeira reação que a gente tem é de medo, né? De espanto. Porque se não tivesse esse medo, a gente continuaria andando. Possivelmente, por curiosidade, poderia até fazer carinho na cobra e ser picado por ela. E esse medo, ele possui dois momentos. No primeiro momento, ele traz uma reação, gera uma reação de parada. Ou seja, você viu a cobra e parou. O medo, como um mecanismo de segurança, ele entrou em ação quando a gente se deparou com algo perigoso, que foi a cobra. Então, por segurança, ele para. Ele faz com que a gente se assuste e pare. Esse momento é para que a gente compreenda o perigo que a gente tem à frente. Então, tem uma cobra. Então, para. O segundo momento do medo, ele vai gerar energia. Então, ele vai liberar adrenalina e vai gerar energia no corpo. Essa energia é para que a gente entre em ação, para que a gente faça alguma coisa. Porque se a gente ficar ali parado, isso pode se tornar perigoso. É importante fazer algo. Então, até aí, que é sair da cobra, né? Que é voltar, pegar outro caminho, etc. Então, repare que esse mecanismo é muito inteligente. Primeiro, ele para, ele faz com que a gente pare. Depois, ele próprio gera energia para que a gente tome uma ação. Mas essa ação tem que ser uma ação inteligente. Bom, até aí, não tem nada demais. Tá? Na verdade, é muito bom que exista o medo. Ele é natural e ele vai existir sempre. Tá? Não temos como eliminar o medo. Por exemplo, a gente escuta atores, artistas muito famosos e assim, com mais de 50 anos de experiência de teatro, por exemplo, ou de palco, né? Eles falam que apesar de ter todo esse tempo de experiência, ao subir no palco, depois de 50 anos fazendo isso, eles ainda continuam sentindo frio na barriga. Mas depois isso passa. Ou seja, o medo, ele não é eliminado, e não é isso que a gente quer. Mas o medo, ele pode se transformar em algo que sim, não faz parte desse mecanismo da natureza e que é prejudicial a todo ser humano, que é o pânico. Então, o pânico seria uma exacerbação do medo.
Ou como eu ouvi certa vez, e é um pouco difícil de compreender isso, seria o medo do medo. Ou seja, é um desespero pela chegada do medo. Então, o pânico, ele exacerba o medo, as reações do medo. Ele leva ao extremo. Uma pessoa em pânico, ela tem duas reações básicas, que é, no extremo, ela se paralisa por completo, não faz nada. Num outro extremo, ela sai fazendo qualquer coisa. Ambas as situações são perigosas. E é incrível como o estado de pânico, ele atrai, a gente acaba fazendo, né, as piores opções, tomando as piores medidas. Então, imagina, voltando à situação da cobra. Se a pessoa paralisa diante da cobra, isso é muito perigoso, porque a cobra pode atacar. Se a pessoa sai fazendo qualquer coisa, ela pode passar por cima da cobra, chutar a cobra, e assim também pode ser picado pela cobra ou saindo correndo de qualquer jeito, e assim pode se machucar, cair, e etc. Existem vídeos, né, de câmeras de segurança de situações assim. Então, pessoas que estavam diante de um carro prestes a ser atropelada e o carro desviou, mas a pessoa saiu correndo em pânico e para ser atropelada pelo carro em outro lugar, né? Mesmo o carro desviando. Ou seja, se a pessoa ficasse parada no mesmo lugar, não iria acontecer nada. Então, o pânico ele é irracional, completamente irracional, e tende a buscar as piores opções. A gente está diante de uma situação no mundo que traz medo, e isso é natural e é importante. Tá? É importante que traga medo, tá? Para que a gente preste a devida atenção a isso, já que é algo perigoso. Só que esse medo, ele não deve, em hipótese alguma, virar um pânico, tá? Porque assim, através do pânico, a gente vai tomar, escolher, né, as piores opções. E isso pode nos levar de encontro àquilo que a gente não quer encontrar, que no caso é a doença. Inclusive, existe um conto oriental que fala sobre isso. Então, conta-se que a morte veio, passou por um sábio e falou: olha, eu vou até aquela cidade, assim, causar uma doença e causar tantas mortes. Vou inventar um número aqui. Vou causar 1000 mortes. E o sábio, ok. E depois ele encontra com a morte e pergunta a ela: olha, mas você falou que ia levar 1000 pessoas pela epidemia, mas acabou levando 2000, né? Aí a morte falou: olha, de minha parte eu levei 1000, as outras 1000 morreram de medo. Ou, traduzindo, não exatamente medo, mas morreram de pânico. Esse controle do pânico é tão importante quanto lavar as mãos, quanto as medidas de higiene que a gente tem. Aí é um aspecto psicológico da coisa, mas que pode parecer que não tem tanta importância, mas a gente age no mundo de acordo às nossas condições psicológicas. Tá? Se a gente está deprimido, a gente vai tomar ações de pessoas que estão deprimidas. Se a gente está em pânico, a gente vai tomar ações no mundo de pessoas em pânico. Se a gente está feliz, isso vai se refletir em ações de pessoas que estão felizes. Então, é muito importante cuidar do psíquico, tanto quanto a gente necessita cuidar da higiene. Assim como se fala de uma higiene física, né, do corpo, falar também de uma higiene mental, psicológica. E, Michael, em cima disso que você nos fala sobre o medo e o pânico, muitas vezes para fugir desse pânico, que é o excesso do medo, né? Muitos procuram coisas fora de si mesmos, mesmo dentro das suas respectivas casas. Então se apegam a uma quantidade maior de tempo vendo televisão, muitas vezes abrem muito mais a geladeira do que antes, ou mesmo no álcool e nas drogas. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão, né, de se apegar a coisas fora de nós mesmos para fugir
dessa situação aí do pânico? A gente falou aí do medo, né? Que é, bom, eu não diria que é o problema em si, né? Mas o medo é, como eu falei, um mecanismo de segurança. Mas o excesso dele pode se tornar o pânico e isso pode acabar se tornando um grande problema. A gente também encontra, por estar nessa situação de isolamento, né, em casa, mudanças no padrão de sono e também da alimentação. Então, no sono, a pessoa pode simplesmente perder a sua rotina, né, e com isso, tendo sono na hora que deveria estar acordada e ficando acordada na hora que deveria dormir. Né, isso vai trazendo cansaço, né? E esse cansaço pode ir debilitando o sistema imunológico. Tá? Mudanças no padrão de alimentação. Então, eu também já escuto muitas pessoas falando aí que, bom, por ficar mais tempo em casa, acaba comendo mais. E isso pode trazer outros problemas também. Mudança, por exemplo, fazendo com que a pessoa consuma mais álcool, consuma mais cigarro, até drogas, se a pessoa utiliza drogas, por tanta notícia que circula, né? E nem todas, nem sempre verdadeiras, né? Isso pode levar, como já falamos, né, ao pânico, ao desespero, a incertezas, dúvidas, né, o que será que vai acontecer no futuro, né? Isso aí é o caminho inicial para o pânico, né? Essa incerteza em relação ao futuro, né? Essa que começa com uma fantasia mental também, né? Assim, é o que será, né? Será que vai acontecer isso? Será que vai acontecer aquilo? Esse grande grupamento assim de incertezas. Então, assim, juntando todas essas coisas, isso vai inevitavelmente debilitar o sistema imunológico e nos fazendo estar mais abertos a qualquer doença. Então, são aspectos psicológicos, mas que inevitavelmente vão se refletir no físico, abrindo nossas possibilidades a qualquer doença, né? E temos algumas recomendações, né, não só de organizações internacionais, como a própria Organização Mundial da Saúde, a Sociedade Brasileira de Psicologia, e você também separou algumas delas para a gente, algumas recomendações importantes para conviver melhor consigo mesmo dentro das nossas respectivas casas. Eu compilei algumas recomendações que estão sendo feitas aí oficialmente, como são recomendações da OMS, da Sociedade Brasileira de Psicologia e também de minha própria experiência como psicólogo, como filósofo, né? E eu queria frisar uma coisa: essas recomendações são tão importantes quanto as recomendações de higiene, pelos motivos que já falei antes. Então, a primeira delas, né? Então, considerando que as pessoas vão ter que ficar mais tempo em casa e possivelmente algumas semanas sem sair de casa, né? Então, a primeira recomendação que eu diria é ter uma rotina. Tenha um horário para acordar e tenha o que fazer naquele dia já determinado, assim como se fosse um dia de trabalho normal, tá? Só que agora você mudou o ambiente de trabalho. Você está trabalhando em casa. Então, se você está trabalhando em casa, tem um horário para acordar e para fazer suas coisas que você faz quando você acorda. Escova os dentes, toma um banho, toma um café da manhã, enfim, segue a sua rotina. Agora, dentro dessa rotina, inclusive, colocar a roupa de trabalho. Tá? Não é porque você está em casa que tem que ficar de pijama o dia inteiro. Tá? Você pode até pensar assim, mas tanto faz a roupa que eu estou usando, né? O que importa é o trabalho que eu estou fazendo na frente do computador, por exemplo. Olha, a questão é que a roupa interfere sim. Tá? Quando a gente está de pijama, psicologicamente, isso nos leva a um outro momento da vida, né? Que é o momento de dormir. E quando a gente acorda e continua com o pijama, é como se não tivesse acordado ainda. É como se tivesse ali ainda meio dormindo. Então, trocar a roupa nos dá um ponto assim de fechamento, né, psicologicamente falando, um ponto de encerramento daquele momento de estar dormindo para o momento de estar acordado e pronto para o trabalho.
Tá? Eu sou praticante de artes marciais há muitos anos também. E uma coisa interessante que acontece, acho que outras pessoas também devem se deparar com isso, outros artistas marciais, é que, bom, às vezes eu faço treino às 5 horas da manhã. 5 horas da manhã não é o horário mais disposto do dia. Então, assim, tem que acordar às 4h30, por exemplo, ou 4 horas, dependendo de onde esteja, e ter que treinar. Então, não é o momento mais disposto. A gente acorda com sono. Só que acontece algo aí muito interessante, que é quando eu tiro o pijama e coloco o kimono, né, que é a roupa de treino, muda completamente. Aquele estado de sonolência ele passa e entra um outro estado, que é o estado mental de artista marcial, disposto, pronto para o combate, né? Então, só o fato de trocar de roupa já muda tudo. Tá? E além disso, bom, continuando a rotina, estabeleça o seu espaço, né, o tempo e o espaço de trabalho. Delimite seu tempo, delimite o espaço. Não trabalhe na cama de pijama, tá? Você precisa psicologicamente determinar um tempo e espaço para isso. Então, faça um mini escritório do jeito que for possível, ainda que seja uma simples mesa que naquele momento está funcionando como mesa de trabalho. Tá? Determine isso, delimite isso. E coloque também um tempo para acabar, porque a gente não trabalha, se você normalmente não trabalha até meia-noite, não trabalha em casa até meia-noite. Se você trabalha até 18 horas, então fixe um tempo, então trabalha até 18 horas. E depois disso acabou o trabalho, porque a vida não é feita só de trabalho. Tá? Aproveita que está mais tempo em casa para fazer outras coisas que a gente reclama de não ter tempo de fazer. Então, aproveite bem o tempo, né? Leia bons livros, assista bons filmes. Olha, eu tenho certeza que todo mundo tem um livro em casa que está lá encalhado, que ainda não conseguiu ler. E se por acaso tiver lido todos os livros, você vai encontrar e-books para adquirir, PDFs para baixar da internet, enfim, blogs para ler. Na internet, a gente encontra uma série de museus virtuais também. O Museu do Louvre, por exemplo, o museu aqui do Rio de Janeiro, né, que pegou fogo. A gente tem como acessar como era algumas coisas, pelo menos como era antigamente, o Museu Britânico. Enfim, se fizer uma busca aí na internet, você vai se deparar dezenas de museus. Documentários, músicas, que a gente também pode reclamar de não ter tempo de ouvir, musicais para assistir na internet, espetáculos teatrais, sinfonias. A gente também pode aproveitar esse tempo para fazer cursos online, sejam pagos ou gratuitos. Também há muitos cursos gratuitos na internet e há cursos muito baratos também. Bom, outra recomendação oficial da OMS cuide da quantidade e da qualidade das informações. Você não precisa ficar 24 horas por dia ligado nas informações, se você não trabalha com isso como repórter, por exemplo. Basta 1, 2, 3 vezes, não sei, cada um vai saber a sua quantidade, mas não precisa ficar ligado nisso o tempo inteiro. Senão você pode entrar numa espécie de paranoia, não conseguir mais pensar em nada. Então, cuidado com o excesso e cuidado com a qualidade. Tá? Verifique bem se a informação que você recebeu por alguma rede social, por onde quer que seja, se é uma recomendação oficial. Você tem que se perguntar quem passou essa informação, porque muitas das informações que eu estou recebendo, e que muitas pessoas estão recebendo também, ela é simplesmente uma frase, que você não sabe de quem escreveu nem de onde veio. Tem vídeos de pessoas caindo na rua que dizem ser de coronavírus e não tem nada a ver, não tem um vídeo circulando que é de um filme, né, nem real. Enfim, a gente tem que ter esse critério da qualidade da informação. Então, busque os órgãos oficiais ou os especialistas que você conhece. Tá? Muitas dessas informações, você não precisa pegar 10 especialistas, porque eles vão estar falando das mesmas coisas de maneira diferente. Então, busque 1, 2 especialistas
que você confie. E não precisa mais que isso. E uma vez por dia, bom, pelo menos fique ligado nas informações que passa o governo do seu estado, da sua cidade, do seu país. Outra recomendação, seja solidário, ou seja, ajude o próximo. E ajudando o próximo, você vai estar ajudando a si mesmo. A gente também, né, nem tudo é negativo, né? Também chegam informações muito preciosas, informações muito boas de pessoas ajudando as outras pessoas. Tá? Muitos jovens que estão ajudando os idosos, conhecidos ou não, né? Para que eles não saiam de casa. Então, esses jovens fazem as compras, levam para eles. Eu conheço alguns que estão fazendo isso. Então, e ajudando ao próximo, você está ajudando a você mesmo, porque você tira o foco do medo e se coloca de uma maneira muito mais ativa. É uma sintonia mental diferente. Te tira da sintonia da doença e te coloca numa sintonia de atividade, de resolver, né? E não de passividade. Embora se esteja em casa, é possível manter contato com as pessoas. Então, mantenha contato pelas redes sociais. Aproveita para fazer videoconferência pelos diversos aplicativos com pessoas da família, pessoas que na correria do dia a dia não se tem muita possibilidade de fazer um contato desse tipo. Como vai ficar muito tempo em casa, exercite o corpo. Então, dá para se fazer muitos exercícios em casa, tá? Com o próprio peso do corpo, sem usar nenhum tipo de aparelho. E se entrar aí no YouTube, vão ter vários professores, personal trainers, ensinando alguns exercícios básicos, tá? Para que o corpo também fique ativo, né? Inclusive, também tem aplicativos que ensinam exercícios e exercícios simples que em 10 minutos você consegue resolver, né? Consegue fazer. Outra recomendação é pratique mindfulness, ou a meditação, ou exercícios de concentração, de imaginação que você conheça. Se você não conhecer, pesquise na internet. Tá? E comece, se você nunca fez, comece de algo simples. Sente-se com a postura ereta, o corpo relaxado, feche os olhos e preste atenção na sua respiração, como básico, né? Ou aprecie, feche os olhos e aprecie uma sinfonia, né? Uma bela música. Ou seja, trabalha com o corpo, com os exercícios físicos e também trabalha com a mente, para que a mente possa estar também exercitada, em estar concentrada e sair do estado de fantasia, como eu falei no início, que é um estado que proporciona o pânico. Tá? Essas fantasias mentais, que uma outra definição seria um descontrole das ideias mentais. Tá? Esteja sempre no controle das ideias mentais para que ela não leve ao descontrole das ações do corpo. E, por fim, eu gosto da ideia de que a gente tem que estar bem para poder cuidar das pessoas à nossa volta e ser uma luz para quem a gente possa levar essa luz, né? Para os que estão próximos, para os que estão distantes de alguma maneira, mas é trabalhar com essa sintonia mental, né, de ajudar, que isso vai nos colocar num posicionamento ativo e não num posicionamento passivo de estar assim, suscetível a ter uma enfermidade, né? Além dessas recomendações, Michael, que você trouxe para a gente, que são recomendações muito práticas, eu gostaria que você trouxesse para a gente também como a filosofia pode nos auxiliar em meio a esse caos, a esse processo de muitas incertezas, né? Muitas perguntas vêm à nossa cabeça e também, enquanto você falava, eu refletia e fazia um paralelo com a obra de Siddhartha Gautama, o Buda. E enquanto o Buda nos fala sobre a diferenciação entre a dor e o sofrimento, a gente pode fazer também essa relação entre o pânico e o medo, à medida que a dor é algo inerente ao ser humano. Vamos sentir dor
segundo a obra de Buda, porque estamos apegados à matéria, estamos apegados ao desejo, à mesma medida que vamos sentir medo, que é algo natural quando a gente lida com algo desconhecido. Mas o sofrimento e o pânico são opcionais, ou seja, como vamos lidar com esse pânico é algo que a filosofia pode nos ajudar também, né, Michael? Bom, Pedro, você falou de Buda aí e acabou me lembrando os estoicos romanos. E eles falavam que há coisas que dependem de nós e há coisas que não dependem de nós. E a gente deveria cuidar daquilo que depende de nós. Porque o que não depende de nós, bom, não temos o que fazer. Acontece que muitas vezes na vida a gente quer cuidar daquilo que não depende de nós e acaba esquecendo do que realmente depende. Então, todas essas recomendações que a gente passou aqui são coisas que dependem de nós. E há muitas coisas que estão acontecendo no mundo que não estão em nossas mãos resolver de maneira direta. Tá? De modo que a gente não tem que se preocupar com isso. Não quero dizer estar indiferente a isso. Eu quero dizer que a gente não tem como, nesse momento, agir diretamente para cuidar disso. Mas a gente pode ajudar o todo cuidando daquilo que está agora em nossas mãos, que são todas essas informações que a gente passou hoje. E como filósofo, eu vejo esse momento como uma grande oportunidade de reflexão. E vindo a calhar aqui no Brasil, no Hemisfério Sul, num momento muito simbólico, né? Que é esse período de outono, que a gente começou. Porque o outono ele tem um simbolismo que é da natureza começar a se voltar para dentro. Já que numa primavera está simbolizando o nascimento ou o renascimento, o verão é toda a expansão, né, o esplendor da força da natureza. E com o outono essa natureza vai se interiorizando, vai indo para dentro, até o ponto máximo no inverno, para depois aparecer ou florescer novamente na primavera. Então, esse outono já é um momento de interiorização da natureza como um todo e também do ser humano, porque fazemos parte da natureza. Com a aparição dessa enfermidade, ela também está fazendo com que o ser humano volte-se um pouco para dentro, né, e fique em casa, praticamente. Isso é uma grande oportunidade de reflexão, porque a gente vive num mundo em que tudo nos puxa para fora de nós mesmos. São as pessoas, a mídia em geral, coisas boas, coisas ruins. Não é tanto a questão de ser bom ou ruim, a questão é de que esse movimento seja muito para fora. A natureza é cíclica. Então, por exemplo, a nossa respiração, né? A nossa respiração tem um momento de inspiração, em que o ar vai para dentro, e um momento de expiração, em que o ar vai para fora. Ninguém pode sobreviver só de um ou de outro. É preciso que haja os dois movimentos, para dentro e para fora. Ou na psicologia a gente chamaria de introversão e extroversão. Uma pessoa equilibrada, ela lida bem com esses dois momentos. Ela tem um equilíbrio. Há momentos em que está dentro e há momentos em que está fora. E a gente vive num mundo que está muito para fora. Toda essa situação vai nos levar a estar um pouco mais voltados para dentro. Tá? Essa é uma oportunidade, porque toda crise e toda dificuldade também traz uma oportunidade de aprendizado, uma oportunidade de crescimento. Então, por exemplo, de forma muito simples, tá? que uma criança possa entender, por exemplo, a dor de barriga, né? Quando a gente tem uma dor de barriga, enfim, é algo ruim, porque nos traz dor, né? Você estava falando no início da dor. Só que a dor, ela também nos ensina, né? Como que o corpo poderia nos dizer que a gente fez algo errado? Ele não é um ser que fala ao nosso ouvido, mas ele fala através das dores e das reações corporais. Então, a dor de barriga é uma maneira do corpo dizer que a gente comeu algo ruim, algo que faz mal ao corpo. E aí ele está, através da dor, nos obrigando a prestar atenção em nossa alimentação.
Porque quando alguém está com dor de barriga, ela é obrigada a prestar atenção na alimentação e ela é obrigada a se alimentar bem. Então, embora seja uma dor, olhando de uma maneira mais elevada, ela está nos ensinando a nos alimentar bem. E aí as coisas voltam ao normal. Se a gente continua se alimentando bem, fica tudo bem. Mas se a gente volta a se alimentar mal, a dor vem de novo. E vem tantas vezes quanto for necessário até que a gente aprenda. A natureza é uma professora com uma paciência infinita, né? Ela vai sempre estar nos ensinando. Filosoficamente falando, eu vejo que é uma situação que a gente tem que refletir de modo coletivo, né? O que a natureza quer que a gente aprenda. Né? E uma dessas coisas pode ser o aprender a se voltar para dentro de si mesmo, o aprender a estar sozinho, tá? Não isolado, não solidão no sentido negativo, mas no sentido de poder estar consigo mesmo, poder se relacionar consigo mesmo, para assim poder se relacionar com os demais. Tá? Porque se a gente não ficar bem sozinhos com nós mesmos, a gente não vai estar bem em lugar nenhum. Né? Porque para onde a gente for, bom, tudo que há em nós vai junto. Tá? Isso não depende tanto do que acontece fora, depende muito do que acontece dentro. E ainda, dentre as ideias da filosofia, o que eu recomendo fortemente é que a gente não perca nossas convicções. Não perca as convicções. Seja da filosofia que você tenha para a sua vida. Uma convicção que eu tenho é que após a tempestade vem a calmaria. Tá, popularmente se fala isso, mas é verdade. Sempre que choveu, parou. A gente estamos entrando no outono, depois virá um inverno, eu tenho absoluta certeza que depois virá uma primavera. Ainda que alguém queira matar toda a flora existente no planeta, depois virá a primavera. Ninguém pode impedir a primavera de nascer, mesmo matando todas as flores. Isso é uma convicção. Olhando historicamente, a humanidade já achou que o mundo ia acabar muitas vezes, porque já houve centenas de guerras, ou milhares de guerras, cataclismos, pestes. Olha, certamente, quem estava no meio do problema achou que o mundo estava acabando. Mas a gente olhando daqui para trás, a gente vê que o mundo não acabou. E eu tenho uma convicção de que o mundo não vai acabar agora. Obviamente, não estou dizendo que não terão dores ou sofrimentos. Tá? Na verdade, essa é uma outra convicção. Terá dores e terá sofrimentos, mas o mundo não vai acabar. Tá? Não agora. Tá? E digo isso buscando elevar as ideias de quem estiver nos ouvindo. Vamos juntos passar por uma situação complicada, inédita, talvez, né, nessas proporções, mas a gente vai passar por isso. É preciso vontade, amor, inteligência e muito trabalho. E não será isento de dores. Tá? Mas a gente vai sair disso tudo com muito mais força, com muito aprendizado e muito melhores. Tá? Essa é uma convicção. É uma convicção que eu tenho e eu queria compartilhar com todos. Mantenha em alto suas convicções. Tenha cuidado com ideias extremas, né? Seja de que tudo isso é uma grande conspiração, que nada está acontecendo, ou por outro lado, esse vírus vai pegar e vai matar todo mundo. Fuja dessas ideias extremas. Ideias extremas não são inteligentes. Bem, Michael, gostaria muito de te agradecer pela presença, pela reflexão, pelo diálogo, lembrando que não buscamos verdades absolutas com esse diálogo, mas trazer referências
para você que está nos ouvindo e que está vivendo esse momento tão difícil, assim como todos nós, enquanto humanidade, temos vivido esse momento de dificuldade. Michael, seja sempre muito bem-vindo. Bom, Pedro, gostaria de agradecer novamente por estarmos juntos aqui em suas casas, apesar disso. Eu gostaria de enviar um grande abraço a todos que estão nos ouvindo, desejar muita saúde para todos e reforçar mais uma vez que estejamos juntos, com as ideias elevadas, o coração caloroso, que vamos passar por mais essa etapa de nossa história enquanto humanidade. Encerramos assim mais um podcast filosófico, atividade promovida pela Organização Internacional Nova Acrópole do Brasil. Para caso você queira nos contactar, pode fazê-lo através do e-mail podcast@nova-acrópole.org.br, também pelo nosso site nova-acrópole.org.br. Por lá, você também conhece o programa de filosofia A Maneira Clássica completo. Até a próxima! A trilha deste podcast é de autoria de Johann Strauss e chama-se Contos dos Bosques de Viena.